Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando por aqui essa quarta-feira em que vai começar uma nova rodada do Brasileirão, né? A gente joga só amanhã lá no Barradão. Os principais jogos da rodada, aliás, são amanhã, uma rodada que tem alguns jogos adiados, tá? Mas quem quiser já ir curtindo, acompanhar aí, secar os rivais desde hoje, às 18h30, começa aí a rodada com Grêmio e Cruzeiro, né? O Grêmio segue na parte de baixo da tabela, tem jogos, 2 jogos a menos, mas de qualquer maneira, enfim, Grêmio e Cruzeiro, o Cruzeiro tem 23 pontos, então o ideal aí nesse jogo seria uma vitória do Grêmio, né? Para segurar a raposa. Depois tem um jogo totalmente ali de parte de baixo da tabela, o Vasco, que tem até conseguido respirar no campeonato, recebe o Corinthians em São Januário, Corinthians aí dentro do Z4. É um jogo aí só pra gente curtir, não interessa ao Botafogo. E por fim, o terceiro jogo da noite, né, é o que tem maior interesse pra gente em termos de tabela, de classificação, que é o Atlético Paranaense, que tem 25 pontos, recebendo justamente o Bahia, que tem 27. Né? Então, o empate é o ideal, ou então vitória do time da casa, do Furacão, também não ficaria ruim, seguraria ali também o Bahia, beleza? Galera, amanhã a gente fala mais do nosso jogo contra o Vitória. O que a gente já sabe de antemão é que o Arthur Jorge tem 2 problemas, né? O Bastos e o Tiquinho receberam o 3º cartão amarelo contra o Galo, por isso estão suspensos. Certamente a gente vai ter o retorno do Alter, né? Eu sei que muita gente fica até arrepiada, mas o retorno do Lucas Alter ao time e o Júnior Santos ali fazendo a função de centroavante, né? O ataque provavelmente vai ser Luiz Henrique, Júnior Santos e Savarino, né? Mas a gente vai falar mais amanhã sobre o jogo. Galera, alguns jogadores aí retornaram, vocês sabem, né? Inclusive o Gustavo Sauer foi um dos jogadores que esteve assistindo o jogo de domingo contra o Atlético lá no Newton Santos. Ele que estava no Rizespor da Turquia. O Sauer, o Felipe Sampaio, que estava no Molenbeek, o Souza, a mesma coisa, que estava no Molenbeek, são jogadores que, a princípio, o Botafogo ou vai negociar em definitivo ou vai novamente emprestá-los, tá? O Souza, eu já falei aqui no canal, quem me acompanha sabe, inclusive tem proposta de Portugal, tem proposta da Ucrânia, né? Então são 3 jogadores que seria uma zebra, né? Ficarem no elenco do Botafogo. Quem ficou no elenco, já está aí até há mais de uma semana, né? Estão reintegrados, né? É o paraibano Carlos Alberto, ex-América Mineiro, todo mundo lembra dele, e também o Matias Segovia, o Segovinha. São 2 jogadores que estão treinando normalmente e a tendência é que fiquem justamente para dar mais opções, né, para o técnico Arthur Jorge. Eu achei que foi uma decisão muito boa do Botafogo, né? O Segovinha ainda tem chance de sair, né? Tem, segundo o empresário dele, não sei se é Cavada, né? Tem propostas para a Europa, mas de qualquer forma são 2 jogadores que a princípio ficarão, já que a gente sabe que o Botafogo tem 3 competições, nunca é demais relembrar, né? O Botafogo vivo em 3 competições, vivíssimo, né? Vice-líder do Brasileirão, 8ª de final da Libertadores e também classificado na Copa do Brasil. Pessoal, um adendo, nem botei aqui no meu roteiro. Galera tem perguntado quem que o Botafogo vai enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil e é uma ótima pergunta, talvez Mãe Diná saiba responder, porque até agora a CBF não marcou o sorteio. É incrível, né? Os jogos estão previstos para o final desse mês e até agora, hoje, dia 10 de julho, né? Não temos nem previsão de quando será o sorteio da Copa do Brasil. É realmente bizarro, né? As equipes fazem toda uma preparação, o Botafogo sempre divulga ali jogos do mês, né? E todos nós, né, torcedores, às vezes a gente quer se preparar. Pô, eu consigo ir num jogo fora do Rio, ou quem é mesmo de fora aqui do Rio de Janeiro e pretende ver o Fogão, a gente não tem como saber, né, quem que o Botafogo vai enfrentar. É muito complicado. Galera, vamos falar um pouco do Cuiabano, né, o lateral esquerdo, que vem fazendo aí um ótimo brasileiro, né, segundo o scout aí, né, os números do Cuiabano, realmente até melhor lateral esquerdo do Brasileirão. E isso tem gerado críticas, calma, lá no Grêmio, né, o ex-clube do Cuiabano, o Grêmio, acabei de falar, né, tá ali passando por uma fase bem complicada no Brasileiro, e aí
essa boa performance do Cuiabano em pouquíssimo tempo, 2 meses apenas no Fogão, tem gerado realmente muitas críticas, como que o Grêmio soltou ele, né, por apenas 7 milhões de reais. Foi quanto que o Botafogo pagou na contratação do jogador de 21 anos. A situação é a seguinte, inclusive isso aí foi levantado, vou dar aqui o crédito, pelo jornalista Cristiano Oliveira, da Rádio Imortal, né, lá do Grêmio, alguns números, enfim. A questão é a seguinte, o Cuiabano, quando estava lá no Tricolor Gaúcho, ele vivia a voltas com lesões, até por conta disso estava acima do peso, né? E tudo isso, felizmente, né, batendo madeira aqui, acabou desde que ele chegou ao Botafogo. E também a gente pode dizer que o Renato Gaúcho não era muito fã do jogador, por isso até que ele libera para o Grêmio se desfazer do Cuiabano. O que aconteceu nesses 2 meses aí, pouco, que o Cuiabano chegou no Botafogo? Ele já marcou 2 gols, deu 2 assistências, inclusive um desses gols foi lei do ex, né? Foi contra o próprio Grêmio, o que obviamente gerou mais revolta pelo lado lá azul do sul, do Rio Grande do Sul, né? Outro detalhe que me chamou muita atenção é o seguinte, olha só esses números aqui, galera. Em 2 anos de Grêmio, o Cuiabano teve de minutagem 854 minutos, é uma minutagem baixa, né? Justamente por conta dessas lesões, por conta dele não ser um jogador que, digamos, gozava ali de muito prestígio com o Renato Gaúcho, beleza? 854, tá? Decorem esse número. No Fogão, tá? Em apenas 2 meses, estão comparando 2 anos com 2 meses, ele já fez 960 minutos, ou seja, superou o tempo em campo pelo Grêmio. Impressionante realmente essa diferença. E aí a gente entende realmente a insatisfação, mas agora são águas passadas a vida dele lá no Grêmio. Galera, vamos falar do John Textor, né? Os advogados do Textor conseguiram a suspensão do julgamento no STJD, que aconteceria no dia de hoje, tá? Então uma vitória para o John Textor, né? Na realidade, até porque foi considerado que não haveria essa pressa toda, né, esse assodamento de ser julgada a situação do Textor lá no STJD. Ficou para o dia 15 de agosto, e aí a gente lembra que o nosso primeiro jogo nas oitavas da Libertadores é na véspera, dia 14, então teremos John Textor novamente, né, tomara que agora com um final feliz, né, prestigiando um Botafogo e Palmeiras tão importante como esse do dia 14/8. Então, dia 15/8, novo julgamento. Para quem não lembra, esse julgamento é o seguinte, o STJD, primeiro o Textor fez uma primeira reclamação, né? Vamos voltar lá, e o STJD, né, e andou, né, para o primeiro relatório que o Textor apresentou. E aí, num segundo momento, o Textor não apresentou as provas que o STJD queria, e aí por isso o Textor está sendo julgado, né? O Textor, óbvio, né, visualizou que o STJD não estava, né, correspondendo às expectativas, e aí ele meio que ignorou o órgão, né? E aí agora vai ser julgado, que seria hoje, então passou para agosto, tá? Enquanto isso, lá na CPI, né? Na CPI, entre, enfim, muitas situações ali até que fogem do esporte, está sendo apurado, né? Mal ou bem está sendo apurado toda a questão da manipulação. Ontem, por exemplo, o ex-oficial de integridade da CBF, o senhor Rômulo Meira Reis, prestou depoimento, tá? E chamou atenção uma informação ali, inclusive o Carlos Portinho tem sido o cara ali que está mais, digamos, atuante, né, nessa parte, não está se dobrando para a CBF, para a STJD, né? Ele, enfim, pediu providências imediatas. Pelo seguinte, o senhor Rômulo disse que de 2017 a 2022, né, portanto, ali 5 anos, ele enviou, tá, mais de 200 alertas de possíveis casos suspeitos suspeitas de manipulação mesmo para o STJD, tá? E o que chama mais atenção é que ele nunca foi chamado para ser ouvido pelo órgão, tá? Pelo STJD. É curioso? No mínimo curioso. Então isso aí também chamou a atenção do senador Carlos Portinho, né? Do PL aqui do Rio de Janeiro,
para averiguar isso. Por que o STJD fez vista grossa para esses mais de 200 alertas? Em 2024, né, que não entrou aí na estatística, também há alguns alertas, naturalmente, e no ano passado, recordista, foi um total de 109, né? Foram 109 alertas ano passado. E o que são esses alertas? É assim, quando existe algum movimento suspeito de apostas, tá? Relacionado a algum jogo e algum também jogo com algum lance ali, né? Suspeito, aí tenta casar essas situações, e o STJD parece que não gosta muito de apurar, né? Gente, lembrando o seguinte, até isso é falado também pelo próprio Carlos Portinho, o STJD, ele não é um órgão, né, assim, formal como é o Ministério Público, né? Ele está ligado à CBF. Então, até mesmo por isso, o assunto anterior, o Textor cansou de esperar o STJD e foi direto, né, ao Ministério Público, foi direto a Brasília mesmo para protocolar lá a questão das suspeitas, né, que a Good Game levantou. Mas, enfim, é complicada a coisa. Vamos que vamos. Galera, vamos falar um assunto agora bem mais leve, bem mais tranquilo, que é a apresentação oficial do Thiago Almada, né? Já tinha acontecido no domingo, né? Para nós torcedores, eu estava lá, foi muito legal, Thiago Almada, Igor Jesus, Alain, uma festa linda no Newton, né? E ontem foi a coletiva, o Thiago Almada ali respondeu, né, as dúvidas principais, falou que a Libertadores é um sonho, né? Até botei na thumb aí, né, que veio para conquistar títulos. Thiago Almada disse que desde o início se interessou pelo projeto do John, do Botafogo, e também ele não foi ali pontual de tipo, olha, vou jogar 6 meses e depois vou embora, né? Ele deixou aí meio que aberto, mesmo o John Textor já tendo falado que ele fica até o final do ano, depois em janeiro vai para o Lyon, né? Então, Thiago Almada, quem acompanhou, né? Eu acompanhei a coletiva toda, depois vi muita coisa de rede social, ele também na Botafogo TV pós-coletiva foi lá, né? Aquele bate-papo mais descontraído e tal. Um cara muito educado, né? Essa aí foi a impressão em geral, um cara até um pouco tímido, né? Mas muito simpático, educado, não deixando de responder bem as coisas, né? Não se furtando de responder nada, e elogiou muito a torcida do Botafogo, né? Foi perguntado pelo Cadu Macri sobre a questão das diferenças das hinchadas, né? De los hinchas da Argentina, do Brasil, falou que ambos são fanáticos, né? Ele percebeu isso no jogo de domingo, né? Do Fogão, e enfim, comentou, e numa das perguntas da coletiva ele justamente deixou escapar de que a Libertadores é um sonho, né? É um sonho, mas ele vai tentar aí títulos pelo Fogão, né? Quem sabe, pelo menos um título. Eu acho que a torcida do Fogão já ficaria muito feliz, né? Ou Copa do Brasil, ou Brasileirão, ou Libertadores, claro, né? E aí, outro detalhe também que chamou a atenção internamente é que ele, além de ser um cara também ali demonstrando humildade e tal, de querer saber também sobre os seus novos companheiros, pegar informações sobre o elenco do Botafogo, pegar informações sobre o próprio clube, né? Treinou no Lonier, teve a primeira sessão de treinos, isso eu achei também que foi bacana, porque a gente sabe que ele está indo, né? Ele até falou, tô viajando nesta quarta-feira, né, para Paris, ele vai sair, acabou que ele não vai a Buenos Aires, né? Mudou a programação, ele vai direto do Rio para Paris. Então ele fez questão de treinar com o grupo, que é algo que ele poderia ter dito, não, só vou me apresentar depois das Olimpíadas para treinar. Apareceu no Lonier, treinou normalmente, treinou faltas, né? Chamou atenção ali a categoria, né? A precisão dele, né? Nas bolas paradas. Claro que ele ficou num grupinho ali, até pelo idioma, né? Com Diego Hernandes, com Savarino, né? Com o próprio Segovinha, né? Aproxima, né? Mas ele foi um cara muito humilde e fazendo questão ali de mostrar que ele é apenas mais um, né? Ele não se coloca como maior contratação da história, e até falou sobre isso, né? E é legal deixar de lado também um pouco isso. Na hora de entrar em campo, ele realmente é o camisa 23 do Botafogo, né? Não dá para ficar o tempo todo pensando na magnitude que foi essa contratação realmente histórica, né? Mas isso é um assunto para os livros daqui para frente, né? O importante, um cara muito simples, né? Deu para notar isso. E foi perguntado também
sobre aquelas comparações de jogadores argentinos, né? Aí ele, em vários duelos ali, escolheu o D'Alessandro, né? Ex-internacional, enfim, jogador que foi muito importante lá no Colorado, mas no final acabou que foi comparado D'Alessandro ou Carlitos Tevez, né? E aí ele foi no Tevez, que, para quem não sabe, né, os dois têm a mesma origem lá no Fuerte Apache, né? Lá da Argentina, comunidade, né? Bem humilde, pobre, lá de Buenos Aires. Então chamou atenção tudo isso. É um cara que, mesmo sendo uma contratação milionária, né, demonstrou, né, que é um cara muito centrado, muito pé no chão, né, um bom garoto aí de 23 anos, muito animado com o Botafogo, porque eu acho que o receio, pelo menos que eu tinha nesse tipo de contratação, e a mesma coisa se aplica também ao Luiz Henrique, né? É que o cara chegasse aqui com uma certa empáfia e tal, e tipo, como muitos jogadores já fizeram, né? Assim, principalmente jogadores que às vezes vêm da Europa encerrar a carreira no Brasil, né? Não é o caso, claro, do Thiago Almada, que está vindo dos Estados Unidos e está aí na flor da idade, né? Mas assim, ele não está parecendo que está em bom português, né? De saco cheio. Pô, vou jogar aqui no Brasil para aí depois sim me realizar na Europa. Não, me pareceu um cara muito animado, né, em fazer história no Botafogo, e tomara que seja assim. A torcida espera, né, que o Almada, mesmo que seja um período curto aí, menos de 6 meses, com a camisa alvinegra, que ele realmente escreva o seu nome na história gloriosa do Botafogo de Futebol e Regatas. Beleza, pessoal? Vai dar 17 minutos. Ótimo dia a todos, e aquilo que eu peço sempre para vocês, dá aquela moral, deixe seu like, faça o seu comentário, é muito importante, nem que seja ali um fogo, né, o foguinho, bota ali, é importante porque aí o YouTube entende que né, um conteúdo bacana e apresenta para mais irmãos de camisa botafoguenses, beleza? E se você não é inscrito, tá esperando que se inscreva e dá aquela moral, beleza? Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima!